amigos, nós iremos dar continuidade ao estudo das funções inorgânicas. Nós tivemos a oportunidade de estudar e fazer exercícios sobre ácidos. Em seguida, trabalhamos as bases. E na aula passada, eu fiz a apresentação inicial, estudo introdutório, das duas últimas funções inorgânicas. Os sais, que são oriundos de uma reação de neutralização, envolvendo ácido e base, que quando você, segundo Arrhenius, coloca para reagir um ácido com uma base, nós iremos ter a formação de sal e água. E por último vimos os óxidos, que eram compostos binários, onde o oxigênio era o elemento mais eletronegativo, ou seja, com maior capacidade de receber elétrons. Hoje, nós iremos efetuar a resolução da sua página de número 29, mais especificamente atividades de sala do capítulo 16. Por gentileza, acompanhe as resoluções. A primeira questão que nós temos aí diz o seguinte: a reação total entre o ácido cloroso. Aqui eu vou aproveitar e fazer um comentário rápido. Eu sempre digo para você descobrir os NOx através do elemento central, o nome de cada ácido, né? Diante dos hidrácidos, como é que a gente fazia? Os hidrácidos a gente pegava e colocava hídrico na frente. E os oxiácidos a gente trabalhava com NOx do elemento central. Para aqueles que memorizaram as famílias que começam em I, que terminam em ícaro, por exemplo, esse aqui é o ácido clórico. Se você tirar um oxigênio dele, se você tirar um oxigênio do ácido clórico, fica ácido cloroso. Se você tirar mais um, fica ácido hipocloroso. E se você acrescentar um, fica o ácido perclórico. Era assim que a gente tinha que trabalhar com relação à nomenclatura. Então, o que ele trouxe para nós aqui? Ele trouxe o cloroso, que é o CHClO2. A reação entre o ácido cloroso e o hidróxido de magnésio, olha aqui, ácido cloroso reagindo com hidróxido de magnésio. Vamos pensar? Antes de mais nada, o que é que eu vou querer que você entenda? Isso aqui é um ácido. Hidróxido de magnésio é uma base. Eu estou diante de uma reação que vai me permitir formar sal mais água. É isso aqui que vai acontecer. Quando eu trabalho com ácido cloroso e hidróxido de magnésio, eu vou ter a formação de quem? Eu vou ter a formação de sal e água. Aí ele coloca aqui para nós a seguinte situação. Vanks, dá para você fazer essa reação? Você quer que eu faça? Eu vou fazer então. Para você ver o que é que vai acontecer. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer a reação para você. Quando a gente coloca essas estruturas para reagirem, eu vou juntar os elementos que estão aqui, tá? Porém, como eu tenho duas hidroxilas, preste atenção na dica. Duas hidroxilas precisariam de 2 hidrogênios ionizáveis. Então você vem aqui e coloca um 2, ó. Então, qual é o sal que você vai formar? Mg. O ClO2 aparece duas vezes porque você tem 2, não tem? Então vai ficar assim, Mg, ClO2, fecha o 2, mais. Quando eu junto 2 hidrogênios com 2 hidroxilas, eu vou ter o que aqui? 2 moléculas de água. Essa aqui seria a reação de neutralização desse exercício, tá? Essa daqui seria a reação de neutralização. Bem, aí ele pergunta para nós lá, vamos lá. A reação total entre o ácido cloroso e o hidróxido de magnésio dá-se o nome de, como é o nome dessa reação? Neutralização. Reação de neutralização. E forma-se um composto cuja fórmula e nome correto são. Bom, aqui não tem dúvida, aqui é água. Vanks, então, ele quer o quê? Ele quer que você busque a fórmula e o nome dele. Bom, essa fórmula MgClO2, só existe uma alternativa com ela, é a letra E. E como é o nome dele, Vanks? Clorito de magnésio. A minha resposta na alternativa correta a ser marcada seria a letra E, na questão de número 1. Na questão de número 2, ele fala do leite de magnésio. Vanks, o que é o leite de magnésio? Leite de magnésio é aquele remédio, um vidrinho azul, muito conhecido. Isso aqui faz parte da minha adolescência. A minha mãe, que hoje já não está mais conosco fisicamente, tinha uma mania horrorosa, mas mãe é mãe, a gente tem que obedecer, né? De fazer a gente tomar, eu e meus irmãos, um vidro de leite de magnésio a cada 6 meses. Era tortura pura. Ela dizia, segundo ela, que aquilo ali era muito bom para o estômago, etc. Era coisa de mãe. Obviamente não tinha nenhuma fundamentação científica, mas ela fazia a gente engolir isso aqui com um pedaço de laranja na mão e uma sandália havaiana na outra, porque se não tomasse, levava
levava uma coça. Nossa, Vanks, você devia odiar sua mãe, né? Não, eu amava de paixão, eu amo de paixão. E ela fazia a gente tomar esse troço. E quem que é o leite magnésio? É isso aqui, ó. Leite magnésio é isso. Vanks, eu já tomei isso aqui. Às vezes eu tenho queimação estomacal, eu fico com muita azia, e aí eu tomo leite de magnésio, ou então hidróxido de alumínio, que são estruturas que são antiácidas. Cuidado, se você tem queimações estomacais constantemente, essa queimação significa que o seu pH lá no seu estômago está muito baixo. Isso aqui propicia desenvolver o quê? Gastrite. Cuidado com isso aqui. Se você tem esse tipo de situação, evita fritura, evita refrigerante, cuidado com café. Essas substâncias muito ácidas vão arrebentar com a sua estrutura do seu estômago, tá? Isso aqui não é assustar ninguém, não. Isso aqui é nossa aula, uma utilidade pública. Muda os teus hábitos alimentares. Não precisa nem de nutricionista, já sabe que tem que fazer isso, não precisa ouvir dela. Vamos lá. O leite de magnésia nada mais é do que uma suspensão de hidróxido de magnésio em água. Pronto, está aqui ele. Esse aqui é o leite de magnésio. E é utilizado como antiácido estomacal. Acabei de falar essa historinha aqui com a gente, né? Ó. Nas azias e como laxante intestinal. Então, se o trem tá complicado, usa como laxante, né? Para liberar. Se uma pessoa tomar essa solução, ocorrerá qual das reações? Vamos pensar. Qual é o ácido? Qual é o ácido que é produzido lá no nosso estômago? É o ácido clorídrico. É esse aqui. Então, esse ácido e esta base, ácido mais base, se neutralizam. Então, o que é que tu vai fazer? Reação de neutralização. Ácido reagirá com a base, formando sal mais água. Nosso ácido foi produzido lá no nosso estômago, ácido clorídrico. Nossa base que vai querer lutar contra ele, hidróxido de magnésio. Agora presta atenção. Quando eu tenho duas hidroxilas, acabei de fazer isso lá na questão número 1. Eu preciso de quantos hidrogênios lá do ácido? Preciso de 2. Quantos você tem aqui? Você só tem 1, então coloca um 2 aqui, ó. Ah, entendi. Eu vou fazer o que, Vanks? Os dois de dentro, o cátion de um e o ânion do outro, formam o sal. E juntar esse hidrogênio com as hidroxilas forma a água. Então, qual é o sal que você vai formar? O sal que você vai formar começa pelo cátion, MgCl, só que você tem 2Cl, MgCl2, é o cloreto de magnésio. Mas quantas moléculas de água? Se você tem duas hidroxilas e 2 hidrogênios, você forma 2 moléculas de água. Eu espero que você compreenda que química não se decora, a gente entende, é o que a gente fez aqui. Qual seria a alternativa que permite mostrar-nos essa situação? Letra D, hidróxido de magnésio mais 2HCl, originando MgCl2 mais 2H2O. Como é o nome desse sal, Vanks? Cloreto de magnésio. Vanks, como é que você sabe que é o cloreto de magnésio? Vamos lembrar da aula de ontem? Eu disse para você que o nome do sal depende do ácido. Os ácidos que terminam em hídrico, presta atenção, o ácido que termina em hídrico forma o sal-eto. Ó. O ácido que termina em hídrico forma o sal que termina em eto. Então, como é ácido clorídrico, o sal vai ser o cloreto. Nossa, eu sou muito bom, Vanks. Eu sei que você é muito bom. Vamos para a questão 3. O ácido fórmico. Vanks, você quer o ácido fórmico? Ácido fórmico, amigos, é o nome popular do ácido metanóico. Onde é que eu encontro isso? Isso aqui você encontra, por exemplo, na picada de uma formiga, de uma abelha. Ácido fórmico é o mesmo ácido metanóico. Se você quisesse ver isso aqui, quando você estiver estudando química orgânica, metanóico, tá? Ácido metanóico. Quando você estiver estudando química orgânica, não faz parte da resolução isso aqui. Tá aqui a fórmula, tá vendo? Ó, CH2O2. Ele é assim, ó. É assim que a gente encontra o ácido fórmico, que é o ácido metanóico. O ácido fórmico conhecido de forma bruta CH2O2, tá aqui, ó, um carbono, 2 hidrogênios e 2 oxigênios, é o responsável pela irritação causada na pele humana provocada pela picada de formigas. Qual da substância abaixo poderia ser aplicada na pele a fim de atenuar esse efeito irritante por neutralização? Raciocine. Efeito irritante, ele quer que você neutralize. A picada da formiga gerou essa irritação em função de quem?
de um ácido. Você precisa de quem para combatê-lo? Você precisa de uma base. Quem neutraliza a ação ácida é a base. Vai formar sal mais água. Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer, meus amigos? O que é que você me sugere? Você precisa de uma base. O que é que caracteriza uma base? Alguém com quem? Com hidroxila. Dentre os que estão aqui, quem é uma base? Letra A, ó. Ah, mas o leite de magnésia? Sim. MgOH2 não serve só para queimação estomacal, não. Se você tiver levado picadas de formiga e tiver com a pele muito irritada, se você utilizar o hidróxido de magnésio ou o leite de magnésia, vai aliviar esse efeito irritante. Portanto, questão de número 3, meus queridos amigos, seria a letra A. A questão de número 4, ele traz para nós 3 recipientes. Ele diz assim, ó: considere nos recipientes 1, 2 e 3 a seguir. Foram adicionadas as soluções aquosas de ácido clórico. Bom, o que é o ácido clórico? Eu vou colocar bem aqui. Esse aqui é o HClO3. Aí você tinha que saber, amigão. Hidróxido de sódio. Ele vai ficar com hidróxido de sódio. Mais hidróxido de sódio. No recipiente 2, ácido carbônico. Quem é o ácido carbônico? Ácido carbônico, nas bebidas gaseificadas, é o H2CO3. Cuidado com esse ácido carbônico, que ele é muito cobrado em prova da seguinte forma. Quando a gente vai olhar a força de um ácido, a gente costuma fazer como? Se ele for um oxiácido, a gente pega o número de oxigênios e diminui do hidrogênio. Então, 3 menos 2 dá 1. Pela regrinha que a gente aprendeu, quem tem essa diferença igual a 1 é um ácido moderado. Porém, o ácido carbônico não faz parte desta regra, ele é uma exceção. O ácido carbônico é um ácido fraco. Então, aqui, ó, ácido clórico e hidróxido de sódio, ácido carbônico e hidróxido de potássio. O que é o hidróxido de potássio? KOH. E por último, ácido bromídrico, quem termina em hídrico é um hidrácido, HBr. Mais quem? Hidróxido de bário. O bário é da família 2A. Consequentemente, você vai ter 2 hidroxilas. Pronto. Aí ele pede aqui para a gente fazer o seguinte. Preencha as lacunas. Sabe-se que em 1, 2 e 3 ocorreram reações de... Amigos, como é o nome da reação que acontece entre um ácido e uma base? Ah, eu sei, Vanks. Neutralização. Isso. Neutralização. Na reação de neutralização, nós originamos o quê? Sal e água. Lembre-se, ó, ácido mais base origina sal mais água. Aí ele continua. E que após a evaporação da água, ó, isso aqui vai sumir, tá? A água vai sumir. O que vai sobrar? A pergunta é essa. Restou um sal. Pronto. Respondeu a questão na letra A da questão 4. Agora, o que ele pede para nós? Na continuação, o que ele pede? Ele pede para que você faça as equações que envolveram os compostos 1, 2 e 3, os recipientes 1, 2 e 3. O primeiro, quem é que você tem lá? Você tem o HClO3 reagindo com quem? Com NaOH. Lembre-se de um detalhe aqui que eu vou lhe ensinar. Você junta as partes internas, o cátion de um e o ânion do outro. Ó, você faz assim, ó, você pega o Na, ó, depois eu apago, e junta com essa estrutura toda, deixa só o hidrogênio, porque o hidrogênio se liga com quem? Com a hidroxila, entendeu? O hidrogênio do ácido se une com a hidroxila da base para formar água, e os elementos internos formam o sal. Lembrando, primeiro é o cátion, ou seja, primeiro a parte positiva, depois o ânion. Eu vou apagar isso aqui porque você já compreendeu o que eu quis dizer. Então vai juntar aqui, vai ficar quem? NaClO3 mais quantos hidrogênios e quantas hidroxilas? Um hidrogênio e uma hidroxila forma uma molécula de água. Pronto. Mas, Vanks, é muito fácil. Não é questão de ser fácil, é porque você compreendeu. Não é questão de ser fácil ou difícil. É questão de compreensão. Não tente decorar a química. Não adianta, é compreensão. Vamos para o segundo. Ácido carbônico, H2CO3, reagindo com quem? Com hidróxido de potássio, KOH. Quer uma dica? Quer uma dica? O número de hidrogênios tem que ser igual a quem? Ao número de hidroxilas, porque senão não fecha a molécula de água. Quantos hidrogênios ionizáveis tem aqui? Vanks, eu estou vendo 2. Quantas hidroxilas tem aí? Só tem uma. Pode fazer água desse jeito? Não. Então vem aqui, presta atenção, coloca um 2 aqui na frente. Nossa, Vanks, como é massa aprender química. Então,
Agora, tu vai juntar 2 potássio com CO3 e vai juntar 2 moléculas, 2 hidroxilas com 2 hidrogênios, formando 2 moléculas de água. Olha o que vai acontecer, ó. K2CO3 vai ser o seu sal. Quantos hidrogênios e quantos hidroxilas? 2. 2 moléculas de água. Se você não entendeu isso aqui, é porque você estava desligado, você não estava prestando atenção na aula, estava olhando para outra coisa. Vamos para o último. Ácido bromídrico, HBr, reagindo com hidróxido de bário, BaOH2. Ó, como você já sabe o que eu falei. Quantas hidroxilas tem aqui? 2. Quantos hidrogênios tem aqui? 1. Dá para fazer água? Dá para montar a molécula de água? Não. O que você vai fazer? Vem aqui e coloca um 2 aqui na frente. Ah, entendi. Entendi como é que eu vou fazer. Como é que vai ficar o sal, Vanks? Ba com quem? Br2. BR2. Quantas moléculas de água tu vai formar? 2, porque tu tem 2 hidrogênios e 2 hidroxilas. Aqui está a sua resposta. Eu peço de forma encarecida que você refaça esse tipo de exercício. Faça novamente para que você possa compreender e não ficar com dificuldade. Muitas vezes as provas de química, não as minhas, mas as provas de química de uma forma geral, nos processos seletivos, alunos deixam de fazer questões por qual motivo? Não prestar atenção nas explicações simples como essa daqui. A química não é um bicho de 7 cabeças, pode ter certeza que não é. Vamos lá na questão 5. Na questão de número 5, ele diz assim: equacione as reações de neutralização total ou parcial, olha só, preste atenção, dadas a seguir denominando o nome do sal formado. Deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui. Neste exercício, o autor ele não está querendo que a gente se preocupe em fazer equilíbrio das estruturas, porque pode acontecer de nós termos ácidos ou dos sais formados, hidrogênio sal ou hidroxissal. O que é que seria isso? Sobrar hidroxilo ou sobrar hidrogênio. A gente vai sempre deixar nas reações parciais o que sobrar de hidrogênio ou de hidroxila, você coloca isso aonde? No centro da molécula. Por exemplo, dessas estruturas que eu estou aqui observando, apenas a letra E vai te dar uma reação total. O resto tudo é reação parcial, tá? Tudo é reação parcial. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho quantos hidrogênios? 3. E aqui? 2. Então, aqui não vai dar para você fazer 3 moléculas de água. Dá para você fazer quantas? Vanks, dá para eu fazer 2 moléculas de água. Muito bem. E aí, o que é que eu faço? Vai sobrar um hidrogênio. Vai. Olha o que eu vou fazer. Preste atenção. Eu vou apagar aqui para você entender o que eu vou fazer. Esse moço com esse forma o quê? 2 moléculas de água, tá? 2 moléculas de água. Só que não sobra um hidrogênio? Sobra, Vanks. Sabe o que você vai fazer com ele? Eu vou colocar ele no meio. Olha aqui, ó. Eu vou juntar o zinco com quem? Com PO3. Vai ficar assim, ó. Zn. O hidrogênio que sobrou. Tem um hidrogênio que sobrou aqui. Você usou 2 de 3, não foi? Foi. Então, como é que vai ficar? Quando você usou 2 de 3, ó. Eu usei 2 para fazer as moléculas de água, certo? O que é que eu vou fazer aqui? O hidrogênio que sobrou, coloca aqui no meio. Repete o PO3, que é o ânion, mais quantas moléculas de água? 2 moléculas de água. Esse sal é um hidrogeno sal, tá? Como é o nome dele, Vanks? Esse aqui é o fosfito de zinco. Fosfito de zinco. Aí a perguntinha: por que é que não é fosfato? Por que é que não é fosfeto? Qual o ácido que tem aqui? Ácido fosforoso. Lembra que eu te ensinei? Todos os ácidos que terminam em hídrico, o sal é eto. O ácido que termina em oso, o sal é ito. Ah, entendi. E o que termina em ico? É ato. Por exemplo, se aqui fosse ácido fosfórico, aqui seria fosfato de zinco. Se aqui fosse o fosforoso, que é o caso, coloca fosfito de zinco. Essa parte do lado aqui, isso aqui a gente vai trabalhar muito ainda, porque é o nome dos sais que a gente vai ter que trabalhar. Mas não esqueça, essa regrinha aqui, ó. Hídrico com eto, oso com ito, ico com ato. Eu vou apagar porque eu preciso de espaço para fazer as reações. Vamos lá no segundo. Quantos hidrogênios tu tem ali?
Olha aqui, vamos raciocinar. Esse moço bem aqui, eu vou escrever, esse aqui é o fosforoso. Esse aqui é o nítrico. Vanks, ácido nítrico, como é que eu faço quando termina em ico? O que eu disse para você? Quando termina em ico, ico você coloca ato. Ico você coloca ato. Nossa, Vanks, isso é tão importante que eu queria que você anotasse num puxadinho. Tá bom, eu vou colocar aqui. Ácido, sal. Hídrico, você coloca eto. Oso, você coloca ito. E ico, você coloca ato. Pronto. É isso aqui que você queria, Mariazinha? Pronto, atendi o seu pedido. Aprenda isso aqui para nunca mais esquecer, para você fazer o nome dos sais. Olha lá, ali é o ácido nítrico. Bom, esse aqui quem é? Sulfúrico. Também ico. Esse aqui quem é? Carbônico. Também ico. E esse aqui quem é? Sulfúrico. De novo sulfúrico? É. Bom, vamos pensar. Tudo é ico. Se então tudo ico, aqui vai dar tudo ato. Esses 4 aqui terminam tudo em ato, né? Todos eles. Bom, vamos pensar. Quantas hidroxilas você tem aqui, meu camarada? Você tem quantas hidroxilas? Tem 2. Quantos hidrogênios você tem? Tem 1. Tá sobrando hidroxila, não tá? Tá. Então quem é que vai ficar? Presta atenção. Olha o que eu vou fazer. Aqui eu tô sobrando uma hidroxila. Eu só vou usar uma. Tô sobrando uma hidroxila. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou fazer Ca junto com quem? NO3. Porém, aqui no meio, vou colocar quem? A hidroxila que está sobrando. Ó, Ca, NO3, CaH e coloca NO3 aqui. Beleza? Vanks, esse nosso amigo aqui seria quem? Mais quem? Quantas moléculas de água? Água, H2O. Presta atenção aqui. Eu vou colocando aqui o nome dos sais, depois eu vou fazer a adequação, porque ele é um sal parcial. Se fosse ZnPO3, seria quem? Fosfito de zinco. Então aqui vai ficar quem? Ico. Ico é o quê? Ato. Nitrato de cálcio. Agora preste atenção na grande sacada. Eu ia deixar para fazer no final. Eu vou fazer agora. Se você tem a presença do hidrogênio aqui, a presença da hidroxila aqui, obviamente, o nome deste sal vai sofrer uma mudança. Qual é a mudança? Quando você estiver trabalhando com os sais que a gente tem aqui, a hidroxila no meio, ou quando a gente tem algumas estruturas de hidrogênio, a gente pode acrescentar hidrógeno para aqueles que têm hidrogênio e hidrox para aqueles que têm hidroxila. Ó, hidrogênio, hidroxila. Vamos que seja mais claro. Aqui eu não escrevi nitrato de cálcio. Eu vou tirar esse parênteses daqui. Eu não escrevi nitrato de cálcio para o sal. O que é que você tem ali no meio dele? O que é que você tem no meio do nitrato de cálcio? Tem hidroxila. Então você poderia fazer como? Colocar a palavra hidrox aqui na frente, ó. Ficaria assim, ó. Eu vou tirar aqui. Aqui a setinha da reação vai ficar assim, ó. Hidrox, nitrato de cálcio. Nitrato de cálcio e o nome do sal. A palavra hidrox para dizer o que para nós? Para dizer para nós que tem alguém ali sobrando, que é uma hidroxila. Então a reação não foi total, não, foi parcial. Vamos olhar aqui nessa, ó. Presta atenção. Quantos hidrogênios? 2. Quantas hidroxilas? 1. O que é que está sobrando aqui? Está sobrando um hidrogênio. Então vai ficar assim, ó. Li com quem? Li, SO4. Esse seria o sal normal. Ia ser o sulfato de lítio, né? E o que é que vai acontecer? Não está sobrando hidrogênio? Coloca ele aqui no meio. Como é que era o nome dele, Vanks? Termina em ico, eu uso o quê? Ato. Sulfato. Isso aqui mais quem? Mais a água. Sulfato de lítio. Sulfato de lítio. Vanks, o que é que eu poderia colocar aqui na frente? Do jeito que eu te mostrei aqui, o que é que você colocaria lá na frente do nome do sal? Tem hidrogênio sobrando. Quando tem hidroxila, tu coloca hidrox. Sobrando hidrogênio, tu coloca hidrógeno. Então ficaria assim, ó. Hidrógeno. Para indicar o quê? O hidrogênio que sobra na neutralização parcial. Hidrógeno sulfato de lítio. Nossa, Vanks, não é difícil. Claro que não. Olha aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é o carbônico. Vai terminar em ato. Vamos lá. Quantos hidrogênios? 2. Quantas hidroxilas? 1. Vai sobrar um hidrogênio. Vamos fazer o sal. NaCO3. Onde é que eu vou colocar o hidrogênio que está sobrando? Aqui no meio.
Normalmente, como é que seria o nome deste sal? Quem termina em ico, ato. Então, carbono com ato, carbonato. Não esqueça que aqui vai formar uma molécula de água aqui na frente. Aqui seria o carbonato de sódio. Carbonato de sódio. O que é que você vai fazer? A alusão em relação ao hidrogênio. Coloca o que nessa neutralização parcial, lá na frente do nome carbonato de sódio? Ah, entendi. Eu coloco hidrógeno. Nossa, Vax, como eu sou inteligente. Eu sei que é, porque você às vezes esquece disso. Bom, aqui eu tenho o ácido sulfúrico. Preste atenção. Quantos hidrogênios tu tem? Tem 6. Quantos hidroxilas? 3. Preste atenção. Neste caso, como estes números permitem que você faça uma quantidade de hidroxilas igual de hidrogênio, vai acontecer uma neutralização total. O que é que você tem aqui? 6 hidrogênios. Qual era a sacada para a gente fazer? Coloca um 2 aqui, ó. Por quê? Porque aí tu fica com 6 hidrogênios, com 6 hidroxilas, e aí que você forma 6 moléculas de água. Tu viu a sacada? Ah, entendi. Os outros porque não dava. A gente fez a neutralização parcial. Exatamente. Olha o que eu vou fazer aqui. Presta atenção. Eu vou juntar Al2 com quem? Com SO4. Só que eu vou colocar SO4 dentro do parênteses, porque você tem quantos lá? Tem 3. Que ácido é esse? Esse aqui é o ácido sulfúrico. Quem termina em ico faz o sal ato. Então esse moço aqui quem é? Sulfato de alumínio. Vanx não tem hidrogênio nem hidróxido, né? Porque não sobrou? Não. Mas quem? Quantas moléculas de água? 6 moléculas de água. Sem dúvida, a química é apaixonante. Então, meus amigos, quando você for efetuar a resolução de exercícios que envolva neutralização, sempre procure olhar o número de hidroxilas e o número de hidrogênios. Quando você for fazer as reações de neutralização total ou parcial, sobrando hidrogênio e hidroxilas, coloque no centro da estrutura formada do sal. E na hora de fazer o nome do sal, coloca o nome do sal normalmente, tá? E se você tiver hidrogênio na estrutura central, acrescente à frente do nome do sal o termo hidrógeno. Se você tiver sobra de hidroxilas no centro da molécula do sal formado na neutralização parcial, escreva hidrox. Como é que eu sei o nome dos ácidos? Desculpe, nome dos sais. Muito simples. Vem aqui, ó. Olha para o sal. Se o sal terá o nome no final eto, se ele for oriundo do ácido termina em hídrico. Você vai usar ito se o seu camaradinha lá for oriundo de um ácido que termina em oso. E você vai usar ato se o ácido que origina este sal na reação de neutralização terminar em eco. Com isso, a gente termina essa bateria de exercícios do seu capítulo e pede para que você refaça os exercícios e tire as suas dúvidas. Eu estou aqui à sua inteira disposição.